Olá, tudo bem? Como é que estamos aí? Terça-feira, bastante chuva em toda a nossa região, em todo o Paraná. É bom que a produção agrícola vem, desenvolve bem. E o Paraná, que é o segundo maior produtor do agronegócio, só perde para o Mato Grosso. E eu acredito que nós tenhamos mais uma safra muito boa no Paraná. Eu tô para o pessoal de Roncador e Mato Rico, é um dia especial hoje, porque ontem foi liberado a construção do asfalto que liga Mato Rico a Roncador. Tá, agora a última etapa foi liberada ontem e agora nos próximos dias acho que as máquinas já começam a trabalhar. Por que é importante esse asfalto que liga Mato Rico a Roncador? Porque com aquele ligamento de Mato Rico a Pitanga, o nosso comércio de Roncador perdeu bastante. E daí eu acredito que ligando Mato Rico a Roncador ao asfalto, as pessoas não vão se deslocar mais para Pitanga. Volta a gastar no município de Roncador. E é importante. E sem contar que Mato Rico é um município muito irmão de Roncador. Às vezes a gente até se confunde, parece que é um município só. O relacionamento de amizade, de companheirismo com o povo do Mato Rico e Roncador é muito grande. Então, é esperado com muita alegria. E a última etapa desse assalto que estava embargado aí pelo Instituto de Água e Terra, Terra e Água e Terra, não sei bem a palavra correta aí, foi liberado ontem. Então o pessoal de Roncador estão de parabéns, a nossa prefeita Marília, todos os comerciantes, a população de Roncador e Mato Rico. Parabéns por mais essa conquista. Tomara que essa obra saia rápida. É importante para todos nós esse ligamento asfáltico de Roncador a Mato Rico. Outra coisa que eu quero comentar aqui também sobre o decreto do Lula através do Ministério da Saúde para as pessoas que têm câncer. Então essa doença ela afeta muito a nossa população, judia muito do nosso povo. E às vezes tem pessoas que desistem de fazer a quimioterapia, fazer o procedimento, porque às vezes não tem dinheiro para se deslocar de uma cidade para outra. Então, que em resumo, com esse decreto do Lula, as pessoas terão R$ 300 para sair do seu município até outra cidade. Isso é para a pessoa se manter, para levar o doente que precisa fazer os procedimentos aí do câncer. Uma coisa muito boa. Parabéns ao Ministério da Saúde, parabéns ao presidente Lula por essa iniciativa. São coisas, ações que faz com que a gente saiba a importância de um bom presidente que olha para a população. Porque o nosso povo sofre muito com essa doença terrível, que é o câncer. O câncer acaba com as pessoas. Então eu acredito que foi uma boa ação do presidente Lula. Tenho certeza que a população hoje estão agradecidas, principalmente essas famílias que lutam contra essa doença. Você sabe que nós estamos passando aí por uns dias difíceis para nós. A minha sogra tem 93 anos, esteve internada aqui no hospital de Roncador, esteve internada no pronto-socorro em Camborão, agora está na Santa Casa já por mais de 10 dias e tá difícil a recuperação dela. Mas eu quero nesse exato momento agradecer o pessoal da saúde, tanto aqui de Roncador, como o pronto-socorro, como a Santa Casa. Nessa hora a gente vê que esses profissionais nasceram para isso. Porque tem coisas que não dá para fazer milagre, não dá para reverter uma situação que não que está impossível para isso. E eu quero parabenizar a saúde de Roncador, porque a médica da família esteve aqui, começou a ver, porque aqui em Roncador é tão legal, porque as enfermeiras vêm na casa da gente, os médicos vêm visitar o paciente. É maravilhoso a nossa cidade sobre saúde. E aí uma médica veio aqui e constatou que a minha sogra estava com água no pulmão. Aí levaram de imediato no hospital aqui de Roncador e daqui foi transferido para a Santa Casa. Então eu quero agradecer esses profissionais de saúde, que tanto aqui de Roncador como lá da Santa Casa, onde minha sogra está, agradecer pelo carinho,
pela aquela tranquilidade que dá para a família, sabendo que está em boas mãos. Se não tiver condições de reverter, é o processo da vida, né? Infelizmente, todos nós um dia vamos apagar. A hora que Deus nos chamar, nós iremos. Mas não é culpa de nem, não teve negligência. Tanto aqui, foi muito atencioso o pessoal que conduziram a minha sogra, o atendimento no hospital, os profissionais com muito carinho, com muito respeito, um hospital muito limpinho, muito arrumado. Mesma forma a Santa Casa. Olha, gente, a Santa Casa é uma instituição que nós temos que respeitar. E nesta hora, quando a gente está com desespero, no desespero de uma doença, a gente vê quanto vale uma instituição que nem a Santa Casa, né? É muito importante todos nós ter esse respeito pelos profissionais e ser grato, não ser ingrato, né? E eu quero agradecer publicamente o pessoal da saúde, tanto do Roncador, do Pronto-Socorro e também da Santa Casa, lá de Campo Mourão. Um abraço e um bom dia para o meu amigo João Pedro Soltz. Bom dia, João Pedro. Como é que tá? Tudo bem? Obrigado aí pela sintonia. Então, a gente está lembrando esse decreto do Lula para imunizar o sofrimento das pessoas que lutam contra essa doença terrível que é o câncer. E aí lembrei também de agradecer o atendimento, o acolhimento dos profissionais de saúde. São pessoas que nós dependemos e ficamos nas mãos deles. E nós não podemos ser ingratos, nós temos que agradecer. Tá bom? E outra coisa que eu quero comentar aqui também, porque houve muita converseira, o pré-candidato ao governo do estado, esse Alexandre, dizendo que o Lula ia acabar com a PAI, aquela converseira fiada que a direita sempre faz isso. A gente tem que ter cuidado com o que fala para não voltar atrás, para não ser desmentido, né? O Lula procura ajudar nas condições das PAI, não vai acabar as PAI, faz um trabalho maravilhoso, mas precisa que o governo federal, através desse decreto, também ajude nas ações para fortalecer mais a PAI, com um profissional, através da educação, com um professor especializado para dar aula na PAI, pessoas preparadas para lutar com as crianças especiais. É isso que vai acontecer, e não terminar com a PAI. Então, aquelas políticas mentirosas, aquelas coisas horríveis que as pessoas falam, gente, vocês procurem se informar. Tem o site, e-mail aí, jlemos.com.br, Rádio Jlemos, jlemos.com.br, você vai ver as notícias, tá lá, o Arilson, deputado estadual, com a matéria explicando para vocês o que vai acontecer com a PAI, e precisa que o governo federal ajude. Precisamos que o governo estadual, enfim, municipal também, que melhore a situação da PAI, com pessoas mais preparadas, mais qualificadas, para atender os alunos da PAI. Agora, terminar com a PAI, jamais, jamais. O Lula é um presidente que valoriza e respeita as instituições, sempre fortalece, terminar nunca, jamais ele fará isso. Então, fica aí explicado. O senhor Alexandre Cury quer ser governador, para de mentir, para de cair em contradição, tenha mais respeito com a população, com mentira não chega a lugar nenhum. Por isso que está aí o desespero e não alavanca a campanha, porque começa a fazer uma campanha podre, uma campanha suja. Você sabe que o primeiro político que eu trabalhei na minha história política foi com Rafael Greca. E eu aprendi muito com ele. Um homem inteligente, preparado, sábio, muito religioso, uma pessoa de dentro da igreja. E ele dizia: Jota, nunca se constrói uma narrativa com mentira. A casa, quando você faz o alicerce mal feito, ela cai. Ela não dura por muito tempo. E quando você constrói uma casa com um alicerce forte, ela permanece por muitos e muitos anos. Então não se constrói política mentindo. E o seu Alexandre Cury é mentiroso. Eu vou dizer aqui publicamente que ele é um mentiroso. E não tem caguete para ser governador do estado do Paraná. Eu vejo muito converseira, porque ele vai ganhar, vai ser eleito
governador do estado do Paraná, é muito difícil a luta dele. Primeiro que não alavanca. Se a eleição fosse hoje, o Moro já ganhava, dobrava os votos do Alexandre Cury. Agora tem um detalhe também, o Ratinho não se manifestou. A gente acredita que a hora que o Ratinho pegar um candidato e falar, este é o meu candidato, as coisas mudem. Mas aí tem Guto, né? O Guto Ferreira é a preferência do Ratinho. Rafael Greca já bateu o pé, diz que não arreda também. Então, ainda vai correr muita água por baixo dessa ponte. Agora, hoje, se fosse a eleição, o Moro seria o governador do estado do Paraná, pelas pesquisas indica isso. Agora tem um detalhe também, eu não acredito que o Ratinho saia candidato a presidente. Conversem, falam e acontece, mas ele não vai ser candidato a presidente. Por quê? Ele não vai correr o risco de ir a presidente sabendo que perde para o Lula. Aí o Moro ganha aqui no Paraná. Se o Ratinho não ficar no Paraná, não cuidar do Paraná, ele não faz seu sucessor, ganha o Moro. E aí sabe que perdeu a eleição, ficar 4 anos sem mandato não é bom para ninguém. Por isso que o Tarcísio, governador de São Paulo, ele não quer disputar a eleição, porque ele sabe, se ele ficar a reeleição, ele tem chance de ganhar. Mas se ele disputar as eleições a presidente, ele vai perder tudo. Ele perde para o Lula, que todo mundo sabe que não tem candidato para ganhar do Lula, o ano que vem. E aí o Geraldo Alckmin vai ser o governador do estado de São Paulo. Então o Tarcísio, inteligentemente, recuou, não é candidato. O Ratinho vai cuidar do Paraná, deve sair a senador, que daí tem uma eleição garantida. Aí ele veste a camisa do seu sucessor, trabalha no Paraná e reverte esta vantagem que hoje o Sérgio Moro tem como governador do estado do Paraná. As pesquisas indicam isso e a pesquisa pode mentir 1 ou 2 vezes, mas ela vem fazendo um ano aí, o Sérgio Moro sempre na frente, sempre despontando. O que me surpreende é o Requião Filho com a expressiva votação, assim, na preferência da população. Estava o Beto Richa em terceiro, já não é mais o Beto Richa, já é o Requião Filho. Uma boa aceitação dentro do estado do Paraná. Então são tudo coisas que vai ainda se ajuntando, vão acertando o tabuleiro, para muita coisa ainda vai ser. Agora começa a converseira, né? Esse resto de ano e o ano que vem é só política. E a política é uma coisa interessante, é importante para todos nós, porque é o destino de uma nação, é o destino do teu município, o destino do teu estado, do teu país. Agora o Lula se encontrou com o Trump, foi maravilhoso, é assim que tem que ser, no diálogo, conversando. O Trump reconheceu que ele estava equivocado, O Lula explicou que o processo do qual o Bolsonaro é condenado, ele teve todo o direito contraditório, teve o direito de defesa, correu no trâmite certo da lei. Então explicou, ele viu que o Lula não tem nada a ver com isso. O Lula nunca interviu lá no Supremo Federal. E são coisas do judiciário, e eles têm que administrar isso aí. Não é o político lá, não é o presidente que tem que se enfiar lá no meio, dizer quem deve ser condenado, quem não deve ser condenado. Quem tem que dizer isso aí é o judiciário. Entende? O presidente, ele tem que executar as obras, os projetos, e o Congresso está uma porcaria. Eu nunca vi um Congresso tão ruim, tão ruim. O Mota é um fracassado como presidente. Ainda o Senado está um pouco melhor, mas a Câmara dos Deputados se enterraram, né? Com aquela votação da PEC da blindagem, votaram contra cobrar os impostos das BET, dos bilionários, dos ricos. Isso aí a população não é trouxa. Hoje em dia, com a informatização, todo mundo tem acesso à notícia, não dá mais para enganar, para você mentir para o eleitor aqui e o teu comportamento lá ser outro. Então, está difícil. Esse Congresso, eu acredito que muita gente capaz de não voltar. E também quem está meio perdidinho é o Ricardo Barros. Por quê?
eles coligaram o PP com a União Brasil na esperança da mulher dele ser vice, ou ela ser a candidata a presidente, ou ele alavancar para ser o Senado. Aí, com a filiação da Cristina, aquela jornalista de Curitiba, da Jovem Pan, que quase que venceu o Eduardo Pimentel, foi uma surpresa muito grande, porque Curitiba tem muito bolsonarista, né? E os bolsonaristas investiram na Cristina. Com a filiação da Cristina no União Brasil, eu acredito que ela veio para ser candidata a Senado. Então o Ricardo Barros aí sobrou nessa também. Vai ter que se contentar aí com a candidatura à reeleição a deputado federal. Sua filha estadual, eu acredito que a sua esposa fique de fora. Mas a ideia do Ricardo Barros não era essa. Aliás, o PP está perdidinho. Esses partidos do Centrão estão tudo perdidos, eles não sabem para que lado que eles vão. Está muito difícil para eles. O Lula segue firme, tranquilo, a cada dia que passa, acertando a casa, conquistando mais adeptos, conquistando o mundo e não só o Brasil. Quero mandar um abraço para Maria Silva Hidalgo. Bom dia, Maria, tudo bem? Como é que tá você? Tudo beleza? Um bom dia para você, muito obrigado aí. Entende? Então eu não vejo assim hoje um candidato e nenhuma estrutura política para tirar do Lula o ano que vem. Mas eu acredito que ele está no caminho certo, as coisas vão mandar, como também a nossa prefeita aqui em Roncador. Quero parabenizar a doutora Marília pelo trabalho excelente que ela vem fazendo. Ela superou, eu acredito, que todos os outros candidatos, não quero desmerecer ninguém, mas dos prefeitos que eu conheço nos últimos 40 anos para cá, ela deu um show em todo mundo. A doutora Marília é o seguinte, ela é rígida, ela é dura, sim, mas ela é uma pessoa que ouve todo mundo. Ouvir não quer dizer que ela vai obedecer, mas ela ouve, analisa, e depois ela vê se faz, só que ela é muito segura do que faz. Não procura fazer nada errado, tem uma assessoria jurídica boa, coordenada aí pelo Dr. Marcos. Ela ouve os seus assessores, porque não adianta ter advogado bons na prefeitura e não obedecer o que eles falam. Então tem que ser orientado por uma equipe boa. Da mesma forma, a advogada lá, outros advogados da prefeitura são de uma equipe boa que trabalha aí ao lado. Não está ninguém fazendo sacanagem, né? São pessoas sérias que estão trabalhando. Você veja o que aconteceu no Mato Rico. Eu não sei, porque a gente fala aqui, a gente lê o que sai nos jornais, sai nos meios de comunicação, mas a gente não tem uma convivência dentro do Mato Rico para saber. O Delir foi afastado, agora a vice-prefeita assumiu, a Inês, né? A atual prefeita hoje é a Inês, está no cargo. Mas me parece que já vai responder uma improbidade administrativa com relação àquele motorista que morreu num acidente na BR-277, eu acho que foi no dia 25 de setembro, não tenho aqui a matéria para ler, estou falando aqui de improviso, acho que é Dirceu o nome dele, da qual quero desejar que Deus acalente o coração da família, porque perdeu um ente querido trabalhando, é muito triste. De qualquer maneira que você perde é ruim, pais trabalhando. Mas dizem que ele estava em desvio de função. Então é mais um processo que o Judiciário de Pitanga abriu contra a Prefeitura do Mato Rico. Então aí que eu falo, um bom prefeito, uma boa prefeita precisa de uma estrutura jurídica boa. O rapaz, ele é efetizado ele fez concurso como auxiliar de mecânico, estava dirigindo o carro da ação social e perdeu a vida. Mais um problema para a prefeitura do Mato Rico. Nós sofremos com isso, como eu falei, Mato Rico é um município irmão nosso, da mesma forma Eretama e também Nova Cantu. E quero mais uma vez dizer que dia 30 e dia 31, a Gleice, a ministra, estará junto com o vice-governador Geraldo Alckmin, 2 dias em Foz do Iguaçu. Muitos prefeitos já confirmaram, inclusive a doutora Marília, Mato Rico, a Inês, mais
vereadores, a secretária da Mulher vai estar presente, porque não vai estar todos os ministros, mas vai ter representantes de cada ministério em Foz do Iguaçu, dia 30 e dia 31. É uma coisa importante para debater com os prefeitos, com os vereadores, entender como é que está, o que pode melhorar. É só ouvindo a população e os políticos, né, vereadores e prefeitos, que a gente vai corrigindo o que está errado. Então todos são convidados dia 30 e 31 em Foz do Iguaçu. Eu estarei lá também, acompanhando principalmente os nossos prefeitos de Nova Cantura, Etama, Mato Rico e Roncador, que é o nosso berço aqui, né? Puxar um pouquinho mais, me desculpe, os outros municípios, mas é os quais que nós torcemos. Tá bom, gente? Um grande abraço para todo mundo, uma ótima terça-feira com chuva. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a mim também. Até amanhã.